Olá! Olha, hoje a gente tem uma história que parece inacreditável. Imagina passar quase 20 anos numa briga na justiça, né? Muito tempo. Uma batalha para reaver um dinheiro de caderneta de poupança lá do Plano Verão de 1989. Anos e anos de processo, recurso para lá, cálculo para cá. Uma saga. E no final de tudo isso, a justiça decide o valor final. Sabe quanto? R$ 9,43. 9,43. Exato. 9,43. Assim, não paga nenhum lanche, né? Parece piada, mas não é. É um caso real. Infelizmente, real mesmo. E a pergunta que fica martelando é: como? Né? Como é que pode isso, um direito que a justiça reconheceu, virar essa quantia irrisória? Pois é. Isso leva a gente para a questão principal que a gente quer discutir hoje. Até que ponto vale a pena brigar por um direito financeiro na justiça? Quando que o custo, o tempo, o desgaste simplesmente não compensam economicamente? Essa é a pergunta de ouro, né? E para tentar responder, para desvendar esse mistério, a gente vai fazer uma análise bem a fundo. Vamos mergulhar num caso concreto, real mesmo. Isso. A gente vai usar como base um parecer técnico-econômico financeiro, um documento sério. Exato. É um parecer real, mas claro, por ética, os nomes das pessoas, do banco, tudo omitido. O importante é a análise técnica, que foi feita pelo economista e perito Elcio Siqueira Ezidio Barbosa. Ele é registrado no Corecon de São Paulo, o número é 26733. Um profissional da área com experiência nesses cálculos. E o parecer dele detalha justamente isso, a liquidação, o cálculo final de uma sentença sobre essas diferenças da poupança do Plano Verão. O famoso Plano Verão. Então, a nossa missão aqui hoje é essa. Vamos junto desembrulhar esse parecer, tentar entender não só a matemática maluca que levou a esses R$ 9,43. Que já é complexa. Sim, mas principalmente discutir o que esse caso ensina pra gente na prática. Qual a lição sobre a importância de talvez pensar duas vezes, ou melhor, calcular antes de entrar em certas brigas judiciais? Vamos lá. Vamos sim. É fundamental entender isso. Então, para começar, vamos situar o pessoal. Qual era a briga original? O que a pessoa que entrou com a ação queria? Basicamente, ela queria receber a diferença do rendimento da poupança dela. Lá de janeiro de 1989. Plano Verão. Exato. Ela alegava que o banco não creditou o índice correto na época, por causa das regras do Plano Verão. E ela pedia a aplicação daquele percentual famoso. Os 42,72%. Todo mundo que viveu a época lembra disso, né? Exatamente, os 42,72%. Era isso que estava em jogo, a aplicação desse índice sobre o saldo que ela tinha. E o caminho na justiça foi direto? Ganhou de primeira? Que nada, como é comum, né? Foi uma novela. Na primeira instância, o juiz até deu ganho de causa, mas olha só sobre outro plano, o Plano Bresser, não o Verão. Ah, então não era o que ela queria inicialmente. Não. Aí, claro, ela recorreu. Foi para a segunda instância e lá no tribunal a decisão mudou. Mudou a favor dela. Sim. O tribunal reformou a sentença e disse: não, o banco tem que pagar sim a diferença do Plano Verão, aplicando os 42,72%. Uma vitória, né? Pelo menos parecia. No papel, uma vitória. Mas a história ainda não tinha acabado. Longe disso. E tem um detalhe crucial aqui, que é o tempo que isso levou. Ajuda a dar a dimensão do negócio. O banco, que era o réu, foi citado, quer dizer, avisado oficialmente do processo quando? Olha, a citação foi em 26 de maio de 2006. 2006. E os cálculos finais que estão lá no parecer no economista Elcio Barbosa, eles foram atualizados para que data? Foram atualizados para 1º de agosto de 2025. Uma data futura, provavelmente para referência de pagamento. Então, peraí. De maio de 2006 até agosto de 2025, são 19 anos, quase 2 décadas entre o banco ser chamado para o processo e a data final do cálculo. É uma vida. Uma vida inteira. E aí é que a coisa fica fascinante do ponto de vista técnico, né? Porque a decisão final da justiça, o acórdão, não disse só aplica 42,72%. Ela veio com uma receita de bolo bem complexa para calcular o valor. Uma receita complicada, pelo visto. Muito. Primeiro, a correção monetária.
O tribunal mandou usar a TR, a taxa referencial. Que nem sempre existiu, né? Exato, já começa aí a complicação. Segundo, mandou aplicar juros remuneratórios, aqueles da poupança mesmo, de 0,5% ao mês. Ah, os juros normais da poupança? Só que tem um detalhe crucial: juros capitalizados mensalmente. O famoso juros sobre juros. E desde quando? Desde lá do início, janeiro de 1989, até o dia do pagamento efetivo. Nossa. Juros compostos por mais de 36 anos. Isso deve dar um valor alto, não? É o que a gente pensa, né? Mas calma que tem mais. Além desses juros remuneratórios, o acórdão mandou aplicar também juros de mora, de 1% ao mês. Mais juros ainda. Sim, só que esses eram simples, sem capitalização. E o período era outro. Só a partir da citação do banco, lá em maio de 2006, até a data do cálculo, agosto de 2025. Entendi. Então, era uma combinação. Correção pela TR, juros compostos desde 89 e juros simples desde 2006. É, realmente um emaranhado de regras. Uma teia de cálculos. E aplicar isso corretamente, considerando as mudanças todas da economia brasileira nesse período. Aí que entra a perícia. Imagino. Você falou da TR que não existia antes de 91. Como é que faz? Precisamente. Essa é uma das dificuldades que o parecer do economista Elcio Barbosa teve que resolver, seguindo o que a justiça manda. A TR só nasceu em fevereiro de 1991. E antes? De janeiro de 89 até janeiro de 91. Antes, a regra é usar os índices oficiais de correção da época. Aí vira aquela sopa de letrinhas da nossa história econômica, né? IPC, BTN, BTNF, cada mês podia ser um índice diferente. Meu Deus, que trabalho. É um trabalho quase de arqueologia econômica. E a sequência tem que ser certinha, senão o resultado desanda todo. O parecer seguiu isso à risca. E qual é a sequência correta, então? Como foi feito no parecer? Olha, primeiro, você pega o saldo que a pessoa tinha na poupança lá em janeiro de 1989. Certo. Aplica os 42,72% para achar a diferença que não foi paga na época. Achou essa diferença, aí começa a viagem no tempo da correção. A correção mês a mês. Mês a mês. Usando os índices da época IPC, BTN, BTNF, até chegar em fevereiro de 1991. Aí sim, a partir dali, entra a TR para corrigir até a data final do cálculo, lá em 2025. Uau! Qualquer errinho aí? Distorce tudo, por isso a importância de um perito como o Elson Barbosa nesse tipo de caso. Faz todo sentido. E qual era o ponto de partida? A gente está falando de aplicar 42,72% sobre quanto? Qual era o saldo lá em 1989? O parecer mostra isso claramente. O saldo base na conta em 1º de janeiro de 1989 era de CZ 455,49. CZ, cruzados. 455 cruzados e 49 centavos. Exato, moeda da época. Olha, 455 cruzados, para quem não viveu, pode não dizer muito. Não parece, assim, uma fortuna, mas também não parece nada. Como que isso vira 9,43? A mágica acontece aí. É aí que a matemática mostra a sua força, né? Ou a sua crueldade, talvez. Porque aplicando toda aquela metodologia complexa que a justiça mandou... Correção com todos os índices, juros compostos, juros simples... Tudo isso na sequência correta, como o economista Elcio Siqueira Zídio Barbosa fez no parecer... A gente chega nos números finais, atualizados para 1º de agosto de 2025. Quer ver o detalhe? Quero. Vamos lá. Como aqueles 455 cruzados se transformaram? Então, o valor principal, ou seja, só aquela diferença dos 42,72%, aplicada sobre o CZ 455 e 49 centavos, depois de corrigida por mais de 36 anos, passando por cruzado novo, cruzeiro real... até chegar no real e ser corrigida pela TR. Sabe quanto deu? Chuta aí. Não sei. R$0,84. 84 centavos. O quê? Peraí. 84 centavos de depois de corrigir por quase 40 anos? Exatamente. 84 centavos de real. Esse é o valor principal corrigido. Eu tô chocada. 84 centavos. E é sobre essa base minúscula Isso. que os juros todos vão incidir. Lembra dos juros de mora de 1% ao mês, simples, desde 2006? Lembro.
eles acumularam uma taxa total de 230,19%. Aplicando isso sobre os R$ 0,84, Vai dar. R$ 1,93. R$ 1,93 de juros de mora. Ok. Agora os juros remuneratórios, aqueles de 0,5% ao mês, capitalizados desde 1989. Juros sobre juros por 36 anos. A taxa acumulada foi impressionante. 793,10%. Quase 800%. Aí sim deve dar um valor bom, né? Parece, né? Mas 793,10% aplicado sobre os mesmos 0,84 de principal corrigido resultam em R$ 6,66. R$ 6,66. entendi a conta agora. Somando tudo, 0,84 do principal corrigido plus 1,93 dos juros de mora Plus. plus 6,66 dos juros remuneratórios. Dá os 9,43, exato. Exatamente, R$ 9,43. Esse é o valor bruto total que o cálculo pericial apontou, seguindo à risca a decisão da Justiça. R$ 9,43. Olha, é realmente chocante. Agora a gente entendeu o como. A matemática, por mais complexa que seja, levou a isso. Mas a pergunta que não sai da cabeça é: por quê? Por que um direito reconhecido com correção com juros por décadas resulta em nada, praticamente? Essa é a grande questão, né? E tem alguns fatores-chave que explicam isso, que explicam esse resultado que parece ir contra o senso comum. Qual o principal? O primeiro, e talvez o mais forte, é o ponto de partida. Aquele valor original lá na poupança, os R$ 455,49 em janeiro de 89. Que não parecia tão pouco assim na época, talvez. Talvez não em número de cruzados, mas em valor real, em poder de compra e principalmente convertido para a moeda de hoje, depois de décadas de inflação altíssima. Era um valor muito, muito baixo. A inflação comeu tudo. Comeu e triturou. Para ter uma ideia, o próprio parecer do Elcio Barbosa mostra a evolução desse valor só pela correção monetária, antes dos juros. Aquele CZ dólar 455,49 viraram NCZ dólar 0,46 logo depois. Aí passaram por cruzeiros reais. Sabe quanto aquele valor original corrigido valia quando o real chegou? Em julho de 94? Não faço ideia. 20 centavos de real. 0,20 reais. 20 centavos. Nossa Senhora. Isso mostra o poder de destruição da hiperinflação que a gente teve nos anos 80 e 90. Então a correção monetária que veio depois com a TR basicamente só conseguiu manter esse valor real minúsculo. Não fez milagre. Por isso chegou nos 84 centavos de principal corrigido lá em 2025. Entendi. Então a base já era pó. O segundo fator é essa hiperinflação devastadora. Exatamente. A correção monetária, mesmo certinha, usando os índices oficiais como manda a lei e como foi feito no parecer, ela serve para quê? Para manter o poder de compra, não para multiplicar um valor que já nasceu pequeno. Ela só acompanha a inflação. Se você começa com pouco, mesmo corrigindo por décadas, você termina com pouco em termos reais. Faz sentido. E o terceiro fator seriam os juros, então? Porque as taxas acumuladas pareciam enormes, quase 800% nos remuneratórios. Sim, e aí que muita gente se confunde. A gente ouve 800% de juros acumulados, mais 230% de mora e pensa, nossa, isso vai dar um dinheirão. Só que a pergunta-chave é, essa porcentagem toda incide sobre o quê? Sobre os 84 centavos. Exato, sobre uma base de cálculo minúscula. É como você falou antes, é como ter um motor super potente, mas colocar só uma gota de gasolina. Não vai andar. É uma ótima analogia. Juros altos sobre quase nada resultam em quase nada. Mesmo os remuneratórios, que eram compostos, não tiveram força para gerar um valor expressivo partindo de uma base tão corroída pela inflação. Agora ficou claríssimo. A matemática não mente, né? E isso leva a gente para as consequências práticas disso tudo, que são brutais. A pessoa lutou anos, ganhou na segunda instância e o prêmio é R$ 94,43. Exato. Vamos pensar no lado humano e financeiro. Quanto tempo essa pessoa gastou, energia, expectativa e dinheiro mesmo? Teve custo esse processo. Olha, o parecer menciona um ponto importante. A pessoa era beneficiária da justiça gratuita. Ah, bom, isso ajuda. Ajuda bastante.
Significa que ela não precisou pagar as custas do processo, taxas judiciais, essas coisas. E também, importante, não precisou pagar os honorários para o advogado do banco, caso perdesse ou ganhasse só em parte. Tinha uma súmula, né, que permitia compensar os honorários. Isso. O parecer até cita a súmula 306 do STJ, que valia na época, se cada lado ganhasse e perdesse uma parte, e um deles tivesse justiça gratuita, os honorários de sucumbência, o que o perdedor paga para o advogado do vencedor, podiam ser compensados. Na prática, ninguém pagava nada para o advogado do outro. Ok, então as custas e o advogado do banco, ela não pagou. Mas e o advogado dela? O que ela contratou? Aí é que tá. A justiça gratuita normalmente não cobre os honorários que você combina com seu advogado, os chamados honorários contratuais. Provavelmente tinha um contrato, né? Talvez um valor inicial ou uma porcentagem do que ela ganhasse no final. Muito provavelmente. É o mais comum. Agora imagina. O advogado trabalhou nesse caso por anos, talvez quase 2 décadas, para no final o resultado ser R$ 9,43. Qual vai ser a porcentagem dele? Irrisória ou nada. Exato. E a própria pessoa que entrou com a ação, mesmo sem pagar as custas, ela pode ter tido outros gastos com cópias, deslocamento, sei lá. E o tempo de vida, a energia, a expectativa frustrada. No fim das contas, ela investiu um monte para ter um retorno financeiro negativo. Ela teve prejuízo buscando um direito que, na teoria, ela tinha. É a definição de prejuízo. Gastou para não ganhar nada, basicamente. E é aqui que a gente conecta tudo com o quadro geral. Né? Esse caso é um exemplo assim perfeito, quase de livro, para mostrar a importância crítica de fazer uma análise de viabilidade econômica antes de começar uma briga judicial dessas. É aí que entra o trabalho do economista perito como o Elcio Siqueira e Isídio Barbosa. Mas no momento certo, né? Exatamente. O ideal seria ter feito um cálculo como esse do parecer lá atrás, em 2006, antes de dar entrada na ação. Para saber onde estava pisando. Para saber se valia a pena. O economista pegaria o saldo, aplicaria a metodologia toda, expurgos, índices históricos malucos, juros compostos, juros simples, conversão de moeda e chegaria numa estimativa, provavelmente chegaria num valor muito próximo desses R$ 9,43. E com essa informação na mão, A decisão seria outra, né? A pessoa e o advogado olhariam para aquele número e pensariam: vale a pena começar uma batalha de anos, com todo o desgaste para buscar isso? A resposta quase certeza seria não. Teria poupado tempo, dinheiro, energia. fica muito clara a diferença, então. Uma coisa é você ter o direito na lei, outra, bem diferente, é valer a pena economicamente ir atrás desse direito na justiça. Ter a razão legal não significa que a busca por ela vai ser vantajosa financeiramente. Perfeito. É exatamente essa a distinção crucial. E é aí que o trabalho do economista, especialista em cálculos judiciais, em perícias financeiras, se torna essencial. Porque fazer esses cálculos para trás, que envolvem planos econômicos que já acabaram, leis que mudaram, índices que nem existem mais, tipos diferentes de juros com regras específicas, isso exige um conhecimento técnico que vai além do jurídico. É outra área de expertise. Totalmente. O economista consegue dar essa estimativa realista. Qual é o valor potencial dessa causa? Quanto dinheiro realmente está em jogo depois de aplicar todas as regras? E o parecer do Elcio Barbosa, mesmo sendo feito depois, na fase de calcular o valor final para pagar. Ilustra perfeitamente o tipo de análise que poderia ter evitado o processo todo. Ele não só aplicou as regras, ele mostrou o resultado financeiro real disso. Essa informação, se disponível antes, é ouro puro para quem pensa em processar alguém por questões financeiras antigas. Muda o jogo. Então, resumindo a ópera, né? O que tudo isso significa pra gente? A grande lição que a gente tira dessa análise profunda é que, bom, especialmente nessas questões financeiras antigas, complicadas, não dá pra confiar só na intuição ou na sensação de eu tenho direito. Pode ser uma cilada. Uma cilada, cara. Esse caso real que o parecer do economista Elcio Siqueira Isídio Barbosa detalhou é um alerta. Um alerta bem forte. Um direito financeiro que a justiça até confirma pode não valer nem o papel da sentença em termos de retorno real. Os R$ 9,43 são a prova cabal disso. Infelizmente, sim. E reforça a ideia. Consultar um economista antes para fazer esses cálculos, para avaliar a viabilidade, poderia ter evitado anos de desgaste e prejuízo financeiro.
Contratar um economista perito no assunto, como o Elcio Barbos aqui, sabe fazer esses cálculos de expurgos, poderia ter mostrado lá no início, olha, o valor a receber não compensa a briga. E aí a pessoa não entrava e não tinha prejuízo. Exatamente. E essa lição não vale só para expurgo de poupança, né? Isso vai muito além. Serve para outras situações também. Com certeza. Pensa em revisões de contratos bancários antigos, com taxas de índices que ninguém entende mais. Discussões sobre financiamentos de imóvel com regras complexas. Ações trabalhistas que envolvem verbas de muitos anos atrás. Disputa entre sócios com avaliação de empresa baseada em dados históricos. Um monte de coisa, na verdade. Qualquer situação que precise de cálculo financeiro para trás, complexo para saber quanto vale uma disputa, a lógica é a mesma. Avaliar a magnitude do que se pode ganhar antes de começar um processo longo e caro é crucial. É uma questão de estratégia, né? Total. Antes de gastar tempo, dinheiro, mobilizar advogado, justiça, a pergunta básica é: o valor que eu realisticamente espero receber justifica esse investimento todo? Um economista qualificado pode dar essa resposta, com cálculo técnico com base sólida. Aí a decisão de ir para a justiça ou não fica muito mais racional. É uma ferramenta para tomar decisão informada. Exato. Isso até levanta uma questão um pouco mais ampla, né? Saindo um pouco só dos expurgos. Qual seria? Quantas outras decisões importantes na vida a gente não toma às vezes? Decisão pessoal, de carreira, de investimento, decisão empresarial, de lançar produto, entrar em mercado, ou até outras decisões na justiça mesmo. Quantas vezes a gente não decide com base só na percepção de um direito, numa oportunidade que parece boa, numa análise superficial, sem fazer conta de verdade? Sem botar na ponta do lápis os custos, os riscos, o tempo. Versus o benefício financeiro real. Exatamente. Onde mais será que uma análise prévia de viabilidade econômica, feita com método, com rigor técnico, poderia estar evitando que a gente gaste energia e recurso à toa? Poderia estar ajudando a gente a focar no que realmente pode trazer retorno. É uma ótima reflexão para a gente terminar. A importância de fazer as contas antes de pular de cabeça, né? Em qualquer área da vida, talvez. Fica aí a provocação. A importância de botar os números na mesa antes das grandes decisões.